Ora, quanto àqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra e os poderes do mundo vindouro e caíram, é impossível que sejam conduzidos outra vez ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando o Filho de Deus novamente e o expondo à vergonha. Pois a terra, preste bem atenção, porque embora possa dar a impressão de que esse assunto não nos aproveita em nada, uma vez que está falando sobre pessoas que negaram a fé, caíram de uma forma que é impossível que elas sejam restauradas. Isso aqui já quebra a interpretação de algumas pessoas de que é impossível alguém perder a sua salvação. O texto está falando claramente de pessoas que tiveram experiências com Deus. Geralmente, quando alguma pessoa que não crê que é possível o homem perder a salvação, ela chega diante de um texto desse, ela tem a tendência de dizer o seguinte: não, se caiu é porque não era. Se desviou é porque nunca foi crente. Não, se abandonou Jesus é porque nunca creu em Jesus de verdade. Isso é uma mentira, porque você não cai de um lugar onde você não está. Se caiu é porque estava num lugar. Quando diz que alguém caiu da graça, é porque ela estava na graça. Você não cai de um lugar onde você não estava. Se eu digo que você caiu do segundo andar, é porque você estava no segundo andar. Se eu digo que a pessoa naufragou na fé, é porque ela estava na fé. Então não tem como eu olhar para um texto desse e dizer que essa pessoa não era salva e deixou de ser salva. Porque se ela caiu de algum lugar. Ok? E lá no capítulo 10, Paulo, o escritor aos Hebreus, ele vai falar acerca dessas mesmas pessoas que profanaram o sangue da aliança com o qual foram santificados. Aí eu pergunto, tem como alguém ser santificado pelo sangue de Jesus e não ser salvo? Então, obviamente, o texto está falando de pessoas que foram salvas e não eram novas convertidas. Não era uma pessoa que aceitou Jesus hoje, aí no outro dia, a carne falou mais alto e aí voltou para as drogas. Isso aqui não está falando de um desviado qualquer. Porque se fosse, olha só que coisa complicada. Aqui está dizendo que é impossível essas pessoas se arrependerem de novo. Se esse texto estivesse falando de qualquer pessoa, a gente não precisaria mais evangelizar ninguém que um dia aceitou a Jesus. Mas a gente sabe que as pessoas que estão aí fora, eu mesmo fui alguém que me desviei e depois voltei. E muitas pessoas que se desviaram e depois voltaram. Então esse texto não se aplica de forma nenhuma a uma pessoa que simplesmente abandonou a igreja, deixou de ir para a igreja, se envolveu com o pecado. Esse texto está falando de alguém que virou as costas para Jesus Cristo. O contexto aqui fala de judeus que, mediante a perseguição dos seus familiares, a perseguição dos seus coterrâneos, homens que tinham comércio e agora, porque aceitaram Jesus, ninguém compra mais no comércio deles e eles estão na miséria. Pessoas que foram expulsas de sinagogas e que agora eram perseguidas pelos seus amigos judeus. E essas pessoas, em algum momento, não resistiram à provação, à perseguição e agora estavam voltando atrás. Estavam querendo voltar para suas vidas antigas, voltar a congregar numa sinagoga, voltar a ter o respeito, o prestígio dentro da comunidade judaica, ser aceito de novo pelos seus familiares. Só que, para que essas pessoas fossem aceitas, elas tinham que fazer algo. Elas precisariam ir a uma assembleia pública e, do mesmo jeito que um dia elas confessaram a Jesus diante da igreja, do mesmo jeito que elas tiveram que se batizar, fazer uma confissão pública, ir na frente, levantar a mão, confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, do mesmo jeito que elas tiveram que fazer uma confissão pública da sua fé, agora elas tinham que fazer uma confissão pública do abandono da fé. Então agora elas tinham que ir numa sinagoga, diante de pessoas, e declarar com a sua boca. É por isso que lá em Hebreus 10 está escrito que eles consideraram profano o sangue da aliança, calcaram aos pés o Filho de Deus e fizeram ultraje ao Espírito da graça.
Essas pessoas, elas realmente estavam ultrajando o Espírito Santo. Elas estavam indo diante das pessoas e dizendo: o sangue do Jesus que é pregado entre esses cristãos não pode perdoar pecado. Esse sangue não é mais poderoso do que o sangue de bodes e do que o sangue de touros, que é sacrificado no templo. E eles ainda diziam mais. Vocês lembram que Jesus disse que toda blasfêmia seria perdoada, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo? Eles diziam que o Espírito que os cristãos diziam que estavam recebendo de Deus, na verdade não era o Espírito de Deus, era qualquer outro Espírito. Então essas pessoas, elas realmente viraram as costas para o Senhor de uma forma que era impossível que elas retornassem. Aí eu pergunto, será possível que... O que seria preciso para que alguém fizesse algo assim? O que seria preciso para que alguém abandonasse a Cristo e fosse para o mundo, não apenas de uma forma, cair, mas de uma forma irreversível? Porque se por um lado é possível que alguém faça isso em relação ao judaísmo, em relação à lei, nós vamos ver em outros contextos bíblicos que é possível a pessoa fazer isso em relação ao pecado. É possível a pessoa ser de tal forma endurecida pelo pecado, onde, se não for impossível ela se arrepender, será muito difícil ela se arrepender. A Bíblia fala sobre homens que cauterizaram a sua consciência. O que é isso? Vocês com certeza sabem o que é se sentir mal depois de pecar, sim ou não? Você peca e automaticamente você se sente mal com aquilo ali. O que é isso? Isso é a sua consciência. É a voz do teu homem interior. Porque quando o Espírito Santo entrou em você e ele regenerou o teu espírito, agora você tem uma voz interior, que é você mesmo, por dentro. Quando você se sente mal ou pecar, aquilo ali é a sua natureza interior se revoltando contra aquilo que você está fazendo, cedendo à natureza exterior. Só que existe uma coisa. Você vai perceber que se você pega uma xícara de café quente, bem quente, e você não está acostumado a tomar aquela xícara de café naquela temperatura, e você toma, o que é que acontece com a sua boca? Agora, tome todos os dias. Mesmo que você tome com toda cautela, soprando, vai chegar um momento em que você vai tomar aquilo tranquilamente, sem queimar a sua boca. Porque você calejou, cauterizou aquela região. Isso acontece em qualquer coisa que você vai fazer. Por exemplo, eu toco violão, a ponta dos meus dedos são grossas. Quando você começa a treinar os acordes, seus dedos doem muito para você tocar. Se você for tocar durante 10 minutos, você já está sofrendo de dor nos dedos. Hoje eu consigo pegar o violão e ficar 1 hora tocando sem sentir dor. Por quê? Porque eu calejei. Eu acabei com aquela sensibilidade pela repetição. Diga comigo assim: a repetição acaba com a sensibilidade. Então, se você continua pecando voluntariamente, vai chegar um momento em que você já não se sente mais tão mal. É por isso que a gente tem experiência aqui, principalmente eu e Miguel, de pessoas que já foram tremendamente usadas por Deus e que hoje vivem de uma forma que a gente... Meu Deus! Porque uma coisa é aquela pessoa que ela vai e volta, mas a gente vê que tem pessoas que vão e não voltam. E que vivem o resto da vida distante do Senhor e não se sentem um mínimo de remorso. E nem param para pensar: meu Deus, eu vou passar a eternidade no lago de... Não, essa pessoa não pensa nisso. Sabe por que ela não pensa? Porque aquela parte dela que fazia ela refletir sobre essas coisas, que fazia ela levar em conta as consequências dos seus atos, essa parte agora está cauterizada, ela não ouve mais. E aí, somente um ato extremo da misericórdia de Deus, como essa pessoa ser entregue a Satanás, para a destruição do corpo, a fim de que o espírito seja salvo, somente algo, talvez essa pessoa de repente estar à beira da morte, talvez essa pessoa
ter uma experiência extraordinária com Deus, algo muito forte para que essa pessoa acorde. Do contrário, a história vai mostrar que muitas pessoas tomaram um rumo na sua vida de realmente abandonar a Cristo de forma irreversível. Paulo vai falar sobre um dos seus discípulos, Demas, que a Bíblia diz: Demas, amando o presente século, me abandonou. Tu imagina o que é tu ser discípulo de Paulo? Para pensar. Quem não queria ter o Paulo como pai na fé? Eu queria. Agora, o que era preciso para alguém estar andando com um homem como Paulo e ainda assim abandonar a fé? Pior, andar com Jesus, Judas. Então você vê que o que eu quero falar hoje é o que é que faz essas coisas acontecer. Porque talvez você pense assim: não, essa pessoa não é uma pessoa boa. Essa pessoa não era uma pessoa boa. Essa pessoa, tem algum problema com essa pessoa? Isso jamais aconteceria comigo. Quando você lê esses textos, você tem essa impressão de que jamais você faria isso? Quem é que tem a impressão de assim: não, eu jamais abandonaria Jesus. Eu jamais diria para alguém assim: que Jesus vai para o inferno. Você acha que se você voltasse 15 anos na vida de Davi e você dissesse para Davi que ele faria tudo aquilo que ele fez com Betseba e com Urias, você acha que Davi ia acreditar em você? Aquele Davi que tinha aquele compromisso com Deus, aquele Davi que ficava indignado quando as pessoas desonravam a Deus, aquele que disse: quem é esse incircunciso filisteu? Você acha que se você dissesse para este Davi, que 15 anos mais, eu não sei quanto tempo se passou, mas se você dissesse para ele que algumas décadas mais tarde ele iria adulterar com a mulher de um amigo, se você dissesse para ele que ele iria pegar um soldado fiel e ele iria tomar a mulher desse homem e ele ainda iria tramar a morte desse homem, você acha que Davi ia acreditar nisso? Você acreditaria? Se eu de repente profetizasse: olha, daqui 10 anos você vai fazer isso, e você vai abandonar Jesus, você vai cuspir em Jesus, você acreditaria nisso? A gente tem essa tendência de achar que nunca isso vai acontecer com a gente. Mas Paulo não tinha essa tendência. Ele diz: não que eu já tenha alcançado. Ele disse: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a muitos, eu não venha em algum momento ser desqualificado. Paulo sabia que se ele não tomasse as providências necessárias todos os dias, qualquer coisa poderia acontecer com ele. A gente precisa entender, e quando Paulo fala sobre esmurrar o corpo, a gente precisa entender o potencial maligno que ainda habita em nós, que ainda habita o nosso corpo. Você tem no seu corpo, que você herdou de Adão, eu tenho, nós temos potencial para cometer os piores pecados. E nenhum de nós está seguro em nós mesmos de poder dizer: não, eu jamais faria tal coisa. Você faria. Longe de Deus você faria coisas que você não imagina. Eu tenho certeza que se você se desviar hoje, é bem provável que você se torne uma pessoa 7 vezes pior do que a pessoa que você era antes de conhecer Jesus. E não é eu que digo isso, é a Bíblia. A Bíblia diz que o demônio que saiu da sua vida, os demônios que atuavam na sua vida quando você não era habitado pelo Espírito Santo, o dia que eles encontrarem em você uma casa vazia, eles não vão voltar sozinhos, eles vão voltar trazendo mais 7. Aí você imagina se você já tinha 7 demônios atuando na sua vida. Então você vai ter 7 vezes 7. É por isso que você vê pessoas que estavam na presença de Deus, uma pessoa que estava no mundo, e a pessoa era de um jeito, ela era uma pecadora, mas era uma pecadora razoável. Ela fazia as coisas erradas, mas ninguém ficava sabendo. E aí essa pessoa se converteu, e essa pessoa virou uma varoa de Deus, um varão de Deus, e aí essa pessoa se desviou.
E agora as coisas que ela não fazia antes, ela faz agora, e ela faz na frente de todo mundo, e ela não está nem aí. Por quê? Pedro ele vai dizer que aquela pessoa que uma vez tendo sido liberta e regenerada, se ela se deixa novamente ser vencida, o estado dela se torna pior do que o anterior. E Pedro diz, era melhor para essa pessoa nunca ter conhecido a verdade, do que tendo conhecido, ter abandonado. Vocês já leram esse texto? E aí ele diz, acerca desta pessoa cumpre-se um provérbio. O cão voltou ao seu vômito, e a porca, depois de lavada, voltou para o lamaçal. E aí talvez você pense, pai, cara, mas isso não tem nada a ver comigo, Danilo. Isso não tem nada a ver comigo. Bom, isso, tudo que está escrito na palavra de Deus tem tudo a ver com todos nós. Paulo diz para todos nós, aquele que está de pé, cuide, para que não caia. Eu posso te garantir, se você não se cuidar, você vai fazer coisas que você não imagina que você vai. Talvez você diga assim, não, eu nunca vou trair minha esposa, eu nunca vou roubar alguém, não, eu nunca vou fazer tal coisa, não, aquilo ali que aquela pessoa faz eu nunca vou fazer. Experimente. Experimente. Negligencie a sua vida espiritual e veja. Veja a colheita. A Bíblia diz, o que semeia no seu espírito, do espírito colhe vida eterna. O que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção. Experimente alimentar a sua carne bastante e veja o que é que você vai colher.